Olá, senhores. Hoje eu quero falar com vocês a respeito dessa atitude que está sendo tomada pelo STF no que se refere a querer vetar alguma atuação ou a atuação de alguns sites e de uma revista que estava apresentando supostas críticas ao trabalho exercido pelos ministros do STF. Eu quero expressar para vocês a respeito de quais direitos estão sendo prejudicados, direitos nossos. O primeiro direito é o direito expresso no inciso 4 do artigo 5º da Constituição Federal. O inciso 4 do artigo 5º da Constituição Federal, ele diz respeito ao direito à livre manifestação do pensamento. Está expresso. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Ou seja, todos nós podemos expressar o que pensamos, todavia sem nos escondermos. É claro que existe uma discussão em relação à responsabilização penal e civil em relação a quem expressa o seu pensamento, isto é, você pode ser responsabilizado sim criminalmente e civilmente. Civilmente, caso você provoque um dano, um dano material ou um dano moral a uma pessoa física ou jurídica pelo que você expressou. Mas considerando que o STF ele é uma instituição pública, logo é passível de crítica por quem recebe o serviço. Quem recebe o serviço do STF é a sociedade. A sociedade está criticando o STF, a crítica é criminal, gerou um dano moral ou civil? Bom, pela análise que eu fiz das supostas ofensas, elas são ofensas comuns de cidadãos insatisfeitos com os 500 anos, podemos assim dizer, que o Brasil tem se arrastado de história e, naturalmente, o cidadão ele está incomodado. Em 2013 nós tivemos aquelas manifestações sérias, o povo foi para a rua, não tem como negar, senhores, a população foi para a rua indignada com o governo daquele tempo, o governo do Cabral, Cabral ter preso, enfim, muitas autoridades foram questionadas. E o STF tem sido questionado atualmente. Outra situação também que está sendo ofendida pela atuação do STF em relação ao inciso 9 do artigo 5º da Constituição Federal. O inciso 9 do artigo 5º da Constituição Federal diz que é livre a manifestação da atividade intelectual e também é livre o exercício da atividade de comunicação. Senhores, um site foi censurado, bem como uma revista, trazendo críticas. Quantos políticos são criticados, E quantas instituições são criticadas? Então, senhores, o STF foi criticado, não gostou, entendeu? Os ministros não gostaram e fizeram, determinaram a censura, censuraram. A censura que foi um órgão instaurado na ditadura, que foi cancelado, que foi, podemos dizer, altamente criticado. E nós temos esse inciso 9 dizendo que tais atividades não são passíveis de censura. E o STF está censurando, está usando a censura. Esse órgão que foi revogado com o fim da ditadura. Outra violação também, senhores, esse é um assunto um pouquinho jurídico, um pouquinho técnico, é em relação ao sistema processual penal que vigora no nosso país, que é o sistema processual penal acusatório. O que é o sistema processual penal acusatório? No sistema processual penal acusatório, existe um órgão para acusar, e majoritariamente quem acusa no nosso país é o MP. Existe um órgão para defender, majoritariamente a Defensoria Pública e os advogados particulares. E existe um órgão para julgar, majoritariamente. Quem julga no nosso país são os juízes de primeiro grau, os desembargadores, os ministros dos tribunais. E o que tem acontecido com essa atuação do STF? O STF tem instaurado inquéritos. O STF ele tem retirado a competência da polícia judiciária. A polícia judiciária ela é exercida por dois órgãos no nosso país, que é a Polícia Civil, na esfera dos estados e do Distrito Federal, e a Polícia Federal, que atua na União, que atua justamente investigando os órgãos de cunho federal, tráfico internacional de drogas, enfim, tais delitos que têm uma dimensão de um estado para o outro, uma dimensão internacional. O STF ele tem tomado essa atribuição para si. Ele tem determinado a instauração de inquéritos, que é do seu interesse. Ou seja, tem ferido também, aí o pessoal do direito vai entender muito bem, o princípio da imparcialidade. O princípio da imparcialidade, o princípio que determina que os servidores públicos eles não podem agir ou trabalhar a favor dos seus interesses. E o que os ministros estão fazendo? Estão se defendendo. Eles estão lá para julgar, eles estão determinando a investigação e
A pergunta que se faz é, eles mesmos irão julgar esses que eles estão investigando? Ou seja, senhores, está tendo um retrocesso no que se refere à história do sistema processual brasileiro. Porque, para quem sabe um pouquinho de história, no direito medieval da Europa, nós sabemos que prevalecia o sistema inquisitório processual, sistema processual inquisitório. No sistema processual inquisitório, o mesmo órgão defendia, o mesmo órgão investigava e o mesmo órgão julgava. O próprio juiz, ele defendia aquele que ele acusava. Ele investigava, ele fazia todas as atividades juntas. O que o STF está fazendo? O STF está exercendo o sistema processual inquisitório. Ele está querendo investigar e ele está querendo também julgar essa pessoa, né? Essas supostas pessoas que estão provocando ofensa ou uma suposta ofensa aos seus interesses. Então, senhores, eu trago essa reflexão para vocês estarem compreendendo as ofensas que o STF está trazendo nessa atuação em relação a censurar esses sites, a querer investigar essas pessoas que supostamente cidadãos comuns fizeram críticas a um serviço público que está sendo prestado para nós, cidadãos dessa nação chamada República Federativa do Brasil. Então, só para poder te instruir, pense nisso, reflita, leia os artigos e os incisos que eu mencionei, querendo ler um pouco sobre o sistema inquisitório, leia, que certamente vai te trazer uma grande instrução jurídica e vai te entender melhor, vai te explicar melhor o que está acontecendo nessas discussões técnicas em nosso país. Espero ter ajudado você, podendo compartilhar esse vídeo com seus amigos, principalmente aí o pessoal do direito aí querendo compartilhar, para estarem discutindo esse assunto. É um assunto de extremíssima relevância e eu trago isso para a reflexão dos senhores. Tá legal? Deus abençoe a todos, um excelente dia, até a próxima, fique com Deus. Valeu!